Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati com você de volta, né? Falando de gestão de documentos, métodos de arquivamento. Você viu no bloco anterior que a gente falou aí dos métodos alfabético, alfabético simples, arquivamento de nomes, pessoas físicas, jurídicas, aquela coisa básica, pessoa física, último sobrenome depois do prenome, pessoa jurídica, como se apresentam, curto e grosso. Sim, só que tem outros métodos que podem ser utilizados para arquivamento. Então, o avaliador pode brincar com você com outros métodos. Quais? Por exemplo. Vou te mostrar o primeiro. Método geográfico. Professor, o geográfico é alfabético? É sistema direto, é alfabético. Só que a diferença é que, em vez de você colocar em ordem alfabética por nomes de pessoas físicas ou jurídicas, você vai usar, e é interessante lembrar, lugar, né, procedência, destino, documento. Então pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser o país, algum critério que você estaria considerando aí no processo de arquivamento. É sempre interessante destacar que muitas vezes essa organização não precisa exatamente ser da cidade ou do país, às vezes são órgãos, uma estrutura administrativa. Eu tenho, por exemplo, né, a referência de filiais, de unidades daquela empresa que estão em determinadas localidades. O importante é perceber que para nós, se o referencial é local, procedência, origem, quer dizer, tem país, tem estado, não precisa necessariamente ser estado, tem outras divisões administrativas, entra nessa história aqui no geográfico. E aí é direto, é alfabético. Tem regra? Só duas. Simples. E você vai recordar comigo aqui um detalhe interessante. Vem. Duas regras básicas. Se você considerar o país ou o estado primeiro e depois organizar as cidades, há um destaque especial para a capital. Tem que vir primeiro. Como assim, professor? Veja, eu separei as pastas, peguei 12 estados, separei os documentos do Rio de Janeiro dos documentos de São Paulo. Na hora que eu organizei os documentos do Rio de Janeiro, a capital tem que vir primeiro, Rio de Janeiro. São Paulo, a capital tem que vir primeiro. E os demais documentos? Em ordem alfabética. Você viu que depois de São Paulo veio Campinas, Campinas Santos. Ou depois do Rio veio Campos. Ordem alfabética. Mas peraí, primeiro a capital e os demais em ordem alfabética. Tem um jeito de eu lembrar dessa questão? Tem. Então, começou pelo país ou pelo estado ou por qualquer outra divisão administrativa e depois as cidades, coloca primeiro a capital. Então, fica como referência para você. Mas isso é muito comum em prova? Já tivemos. Banco Central, por exemplo, vocês ganharam Rio pediu em prova, o candidato tinha que manusear essa questão aí da capital em primeiro lugar. Então, só tomar esse cuidado realmente capital primeiro se você organizar por país ou pela divisão administrativa, estado, por exemplo. Sim, senhor. E a outra regra? Bom, a outra regra é fácil. Se você começa pela cidade, então invertido, aí todo mundo em ordem alfabética. Não há destaque para a capital. Tanto é que você viu, São Paulo, o último, Belém, está em ordem alfabética. A, B, C, D, S. Está aí, ó. Nas cidades que eu tinha para arquivar, veja que o estado ficou depois. Então, não dá destaque para a capital. É isso. Para você recordar. Então, vamos lá. A turminha do PEC, País, Estado, Cidade. Primeiro a capital. Na turma do CEP, Cidade, Estado, País. Todo mundo de ordem alfabética. PEC, CEP. Jogou stop? Ei, professor, isso aí é velho, hein? Tá pensando o quê, né? A idade passa, né? Brincando com você. Então, ó, país, estado, cidade, primeiro a capital. Cidade, estado, país. Todo mundo em ordem alfabética. Pronto. Aí para você não esquecer, se houvesse menção. Agora, quando o avaliador faz a pergunta, ele tem que dizer o que ele quer. Olha, no caso da questão do Banco Central, que foi proposta pela Secretaria, ela deixou claro, separou os documentos por estado, então ela falou, começou por estado, então já sei, primeiro tem que vir a capital. Era a referência, para você acertar o exercício. Está aí para você como tema. Tá bom, professor. Método alfabético simples, nome de pessoas, físicas ou jurídicas, geográfico, lugares, então são sistemas diretos. Sim, senhor. O que mais a observar? Vamos lá. Numérico, agora é indireto. Muito bem. Numérico é o número que você atribui ao documento. O documento vai entrando e vai sendo codificado ali. E aí é óbvio que eu tenho que pegar aquela codificação e estabelecer um índice, né, para poder localizar.
um índice remissivo de nomes, por exemplo, para você localizar. Posso também propor para você o famoso índice onomástico. Gostou, né? Parece palavrão, né, professor? Onomástico. Onomástico é relativo a nomes. Quer dizer que o senhor avalador falasse para mim que após arquivar no método numérico eu pudesse elaborar um índice onomástico, estaria correto? Sim, senhor. Na verdade, é um índice em ordem alfabética, então nomes, né, para que você pudesse localizar. Essa palavra onomástico, quando eu fui acesso ao UNB numa prova do Correio, ela desse trabalhão, o candidato colocou a palavra lá. O que é esse troço aí? Então, só para que você pudesse observar o objetivo. Numera, coloque em ordem, não tem nenhum problema essa questão, vale destacar. Sim, senhor. Cronológico, aí é aquela história de data, de período, né? Documentos são organizados em função dessas referências temporais e que você precisa depois localizar e identificar para poder chegar ao documento. Então, também exige, né, sistemas de recuperação da informação que possibilitasse você localizar. Por isso, os métodos numéricos são indiretos. Exigem sempre um fichário, um índice, alguma coisa para localizar. Então, tem o numérico simples, tem o cronológico. Então, fazer esse paralelo aí para você observar. Muito bem, professor. Diante dessa questão, suscita-se uma dúvida, não é, para nós. O método numérico tem aí o simples, tem o cronológico, mas você falou que tinha um outro que pode ser usado quando o documento tem números muito grandes. Sim, senhor. É o famoso dígito terminal. Redução de erros no arquivamento de grande volume de documentos com um número. Pense, é muito comum você pensar num documento assim, 832.123. E aí na hora de organizar o documento você pode ter feito 823.132. Quer dizer, é possível as inversões. Muitos documentos, muitos números. Então o objetivo do dígito terminal é justamente esse, reduzir erro. Porque ele tem uma peculiaridade. Você separa os números em dezenas e faz a leitura invertida. Como assim? 831.423, não é assim que a gente ia ler? Pelo de terminal é ao contrário. 23, 14, 83. Estou lendo no sentido invertido. Você não está lendo da esquerda para a direita, não, está lendo da direita para a esquerda. Então vamos lá. Vamos fazer como nós faríamos. Fala aí para mim o número, 83.14.23, ou 831.423. No dígito terminal é ao contrário, 23.14.83. Espera aí, professor. Então, quando o número tem essa característica, eu divido em pares e faço a leitura invertida. Sim, mas se ele for número ímpar, como é que eu vou fazer? Eu coloco um zero para você poder recordar o número. Olha lá, os 56.879, como se eu estivesse lendo, né? 796805, leitura invertida. Isso facilita porque você vem de trás para frente e percebe se há erros no processo de arquivamento. Então, um dos objetivos desse método é reduzir erro de arquivamento. Depois eu vou te mostrar um exemplo de prova para você poder visualizar essa questão. Facilita a sua identificação aqui. Muito bem, professor. Além disso, o método ideográfico. E aí cabe aquela referência para você, destacada aqui. Não existem na arquivologia esquemas padronizados de classificação por assunto, como no caso da biblioteconomia. Então, CDD e CDU são métodos padronizados da biblioteconomia por assunto. 10 categorias do conhecimento humano, onde todo esse conhecimento estaria englobado nessas 10 categorias. E ao identificar o assunto de um documento, como é padronizado, então você estava identificando que aquele documento, o assunto é história. Tá, então o número começa por 900. 901, 2, 10, mas 900. Exemplo. Então padroniza. Na arquivologia não tem isso. Por isso eu posso separar os documentos por assunto em ordem alfabética, em ordem numérica ou alfanumérica e atribuir aí as referências que bem entender. Claro que aqui, sempre lembrando, na arquivologia não tem, mas na biblioteconomia tem.
E este é um método numérico, classificação decimal. Então, é padronizado, numérico, por assunto na biblioteconomia. Cabe observar. Bom, CDD e CDU não são de arquivologia. Pode aparecer em prova como alternativa de questão. O Unesp já fez isso e outras organizadoras colocam lá a alternativa. Então, pelo menos você saber o que é. É um método padronizado por assunto da biblioteconomia. Então, às vezes não tem nada a ver com você. Está ali enchendo linguiça no exercício. Então, você identifica essa característica. Bom, sobre isso, é interessante lembrar, então, que cada instituição estabelece a sua ordenação dos assuntos. O importante é sempre partir do geral para o particular, né? Do tema geral para o particular, fazendo esse encadeamento. E aí você escolhe se quer organizar isso em ordem alfabética, pode ser, como eu disse, dicionário ou enciclopédico, em ordem numérica, usando os exemplos do duplex, que é aquela história mesmo. 1-1, 1-2, 1-2-1. E assim você tem o duplex, no sentido de duplicar. Ou você pode adotar o decimal, mas aí os assuntos não são padronizados, você que define as categorias. E a questão do alfanumérico, aí menção de números e letras, que fica a seu gosto, né? Esse é um ponto importante também a observar. Pois, professor, esses assuntos nos colocam, né, algumas questões também sobre a escolha dos métodos. Esses métodos que você nos fala, eles têm um que é melhor que o outro? Não, a questão central é que o método depende do documento, da estrutura da organização, como ele é utilizado. Então, a organização, a empresa, usará quantos métodos for necessário. Não tem um limite, nenhum sendo melhor que o outro. Eles têm prós e contras. Por exemplo, você pensar nos métodos numéricos, eles têm um inconveniente de você ser obrigado sempre a fazer uma consulta prévia para chegar até eles. Como no caso alfabéticos, né, pense no geográfico e no alfabético simples, que é aquela história. A rotina e a simplicidade do método tendem a torná-lo simples o seu ordenamento e a sua busca. Porém, pode ser, né, que se o volume do documento for muito, muito grande, eu tenha dificuldade de manusear tanto documento em que eu vou consultar diretamente. Então, tem prós, tem contras. O importante é a organização saber o que é melhor. Em função disso, cabe observar também, né, que o que fica para nós é o que está em negrito para você. Pode a organização adotar quantos métodos achar necessário para organizar seus documentos. Essa é a ideia. Bom, professor, diante disso e pensando um pouco nessa questão, vamos ao que interessa. Mostre-me um exercício. Está aqui. Observe as duas colunas, perguntou a VUNESP. E disse assim, olha, coluna 1, 65.114. Coluna 2, 06, 51, 14. Então, você observou que eram os mesmos números, os famosos tracinhos aí. Aí, claro, que você já visualizou qual é a brincadeira aqui. Dividiu números em pares, claro, deixou organizado, porque os números não se alteram no documento. A leitura é que é ao contrário. 14, 51, 06, ou 65.114. Então, você já observou a brincadeira aqui. E aí a organizadora perguntou assim, assinale a alternativa que identifica os métodos de arquivamento demonstrados, respectivamente, nas colunas 1 e 2. Olha lá, numérico simples, volto para você, numérico simples, coluna 1, dígito terminal, coluna 2. Quer dizer, se você lembrasse do numérico simples, já eliminava 3 alternativas de cara. Poderia ficar na dúvida, numérico simples, unitermo, mas aí qual era a ideia? Dígito terminal, os famosos tracinhos, os pares, formam pares, né, divididos por tracinhos. Não dá para confundir com o duplex, por exemplo, porque os números se repetem. 1-1, 1-1, 1-1, 2, 1-1, 3, os números duplicam ali. O que não ocorre aqui é o mesmo número, expresso de uma forma diferente para a leitura invertida. Então, é assim, por exemplo, que podia cair para você em prova o famoso dígito terminal. Certo? Bom, professor, então métodos de arquivamento. Um olhar, né, breve, rápido, mostrando alguns exemplos de exercícios que você visualiza
nas suas características gerais. Depois você vai voltar com calma, vai dar uma olhada nas regras de alfabetação, nesses detalhes dos métodos. É aquele olhar, né, que em termos de prova, uma questão, geralmente se tiver espaço, uma pergunta, duas, quem sabe, é um jeitão de pensar essas provas, esses documentos, sendo expressos, esses temas sendo expressos, perdão, através dessas provas. Agora, o arquivamento, como nós comentamos, envolve estágios, lembra? Arquivo corrente, intermediário, permanente. E aí o que aconteceu? Depois de arquivar, esse é o ponto significativo, o documento no arquivo corrente, chegou a hora dele passear. Eu já sei do protocolo, já sei do arquivo corrente. Agora é hora de irmos para o arquivo intermediário. Então, gestão de documentos intermediários. É um outro assunto agora com você aí, hein? Então, a gestão de documentos intermediários já mostrou que a gente saiu do arquivo corrente. Ainda estamos na fase de utilização dos documentos, porque lembra, a gestão de documento corrente, gestão de documento intermediário. Os documentos intermediários estão para você. São aqueles que, depois de cumprir o prazo que devem permanecer no arquivo permanente, os documentos intermediários, então, são definidos na tabela de temporalidade, então vai para o arquivo intermediário e fica lá, aguardando a sua destinação final. Então tem documento que já vai para o lixo do arquivo corrente, tem documento que vai para o arquivo intermediário e fica aguardando o que vai acontecer com ele. Essa é a ideia central da nossa conversa. Certo? Aí a pergunta do avaliador seria a seguinte, está grifada para você, qual o objetivo do arquivo intermediário? Está aqui para você. Diminuir, reduzir, aliviar o custo da guarda de documentos. Como assim, professor? Lembre-se, armazenagem. Você ocupa um espaço e aquele espaço, quanto custa aquele espaço? Tem um custo para a organização. E agora, se ocupa um espaço com um documento que eu não uso, ele fica lá, entre aspas, empatando dentro do arquivo, ele está custando, ele tem um valor. E aí, qual é o objetivo do arquivo intermediário? Tira ele daí, deixa o arquivo só com o que está usando, só o que está em uso corrente. E o que está em uso ainda, mas não usa tanto, que é o caso intermediário, fica em outro lugar guardadinho. Se precisar, a gente traz de volta, se não, fica lá até cumprir o seu prazo final. Por isso, grifado para você. E aí, o que ele gera? Você racionaliza espaço, equipamentos, agiliza a recuperação da informação, menos documento a procurar. Então, é aquela história. O custo de armazenagem pode ser reduzido com a divisão dos documentos do arquivo corrente, que ali permanece, e os documentos intermediários que vão para outro lugar. Muito bem, então já enxerguei, professor, o grande objetivo do arquivo intermediário. Certo? Certo. Aí vem a segunda pergunta nesse sentido. Então, eu já sei que o objetivo é reduzir custo. E aí vem uma outra questão. O que é que o arquivo intermediário, então, faz? Tem protocolo? Não. Ele precisa definir o método de arquivamento? Não. Por que não? Porque já vem tudo pronto, amigo. Você já fez isso no arquivo corrente. Você só transferiu o documento organizado para outro lugar. E lá no arquivo intermediário, então eu dou continuidade a esse processo. Veja. Responsáveis pela guarda física de documentos de uso pouco frequente, que é o documento intermediário, os arquivos intermediários vão fazer o quê? Atender as consultas dos depositantes. Então, está guardado, você pediu de volta, eu te mando. Então, ele arquiva e desarquiva. Sim, senhor. Ele aplica a tabela de temporalidade, ou seja, ele também elimina documento, como no arquivo corrente. E depois, recolhe o que tem que ser recolhido para o arquivo permanente, os chamados arquivos de terceira idade. Então, ao observar essa característica, o que você vai lembrar? Corrente, intermediário, permanente. Seguindo aqui um processo, uma lógica que caracteriza a organização desses documentos. Tá, Bruce? Então, o que temos aqui é lembrar que o arquivo intermediário, então, arquiva, desarquiva e dá destino a documentos. Sim, senhor. Dá a destinação a esses documentos, que pode ser o recolhimento permanente ou a eliminação. O arquivo corrente também faz isso. Ele pode transferir para o intermediário, recolher para o permanente e eliminar documentos. Então, veja, documento em uso,
Enquanto ele está em uso pouco frequente ou muito frequente, se for muito frequente, corrente, pouco frequente, intermediário, mas são as atividades aí comuns. O que não vai ter no intermediário é protocolo, porque já entrou o documento. E não precisa de média de arquivamento novo, porque já está definido do arquivo intermediário. Para o arquivo intermediário, já veio, perdão, definido do arquivo corrente. Então o arquivo intermediário vai só guardar o documento e aguardar a sua destinação final. Porém, tem uma questão muito lembrada em prova, quando você fala desse tema, que é o seguinte, como acessar o documento. Então, para isso, o arquivo intermediário não pode aceitar documento que não estiver devidamente ordenado, com seu conteúdo conhecido e com os prazos de guarda e destinação definidos. Outra coisa, quem transfere o documento é o dono. A gente brinca que arquivo intermediário é estacionamento. Você deixou o carro no estacionamento, por aquele período, o dono do estacionamento guarda o carro para você. Mas só você pode retirar o carro ou quem você autorizar. Não é qualquer um. Nem o dono do estacionamento. Ou seja, quem transfere é o dono do documento. Pode consultar ou tomar por empréstimo. E só com autorização dele é que outros podem acessar a documentação. Esse é um elemento chave, ou seja, terceiros não acessam documentos sem autorização do depositante. Então não adianta pedir no arquivo, posso dar uma olhadinha? Não, senhor, só o dono pode autorizar. Certo? Muito bem. E aí, amarrando essa questão de forma para nós pontual, entender o arquivo intermediário e o arquivo corrente nesse processo de gestão de documentos da sua fase de utilização, onde esses processos são fundamentais para o entendimento das atividades ali realizadas. Então, por favor, fica como referência para você. Não esquecendo ainda, né, do enfoque das abordagens sobre esse tema. Veja essa prova aqui, assinale a opção correta com relação aos arquivos intermediários. Os documentos mantidos no arquivo intermediário possuem necessariamente, né, valor fiscal ou legal. E o valor administrativo? Não tem? Então, o necessariamente é problemático aqui. No arquivo intermediário, podem possuir valor fiscal ou legal, ou administrativo, tá? Senão está incompleto aí. Os documentos do arquivo intermediário pertencem à unidade que tem por atribuição o gerenciamento do arquivo intermediário. Sim, os documentos pertencem à unidade. Agora, o gerenciamento do arquivo intermediário é do arquivo intermediário, é ele que gerencia os documentos. E vê o processo de cuidar dos documentos, etc. São formados por documentos semiativos, que não precisam ser mantidos próximos ao usuário direto. Então, ativo, aquela história de está em uso, mas menos frequente. Eles usaram um sinônimo aqui de semiativo para caracterizar o documento corrente como ativo, semiativo. É, aquela história do uso frequente e uso pouco frequente. Então, a definição para você. A economia na gestão dos arquivos justifica a descentralização do arquivo intermediário. A economia na gestão dos arquivos justifica a centralização. Centralize num lugar os documentos intermediários. Descentralizado, documento corrente. Você lembra disso? Extensão de atuação. Descentralizado. Intermediário e permanente, intermediário e permanente por natureza, são arquivos centrais. A passagem pelo arquivo intermediário indica que o documento vai ter como destinação final a eliminação ou a guarda permanente. Então, não posso dizer que todo documento que vai para o arquivo intermediário vai para o lixo. Isso eu não posso afirmar. Então, veja que interessante a elaboração desses temas e suas características, ou seja, a organizadora dispõe aí de um volume interessante de questões, né, que possam, muitas vezes, flertar com os temas, comparando as atribuições dos arquivos. É comum, quando você compara as provas, encontrar essa abordagem para os arquivos intermediários. Então, comparar com o arquivo corrente, comparar com o arquivo permanente, só tomar cuidado, né, naquilo que lhe é peculiar, suas características e forma de organização. Tudo bem? Então, referência para você, gestão de documentos correntes intermediários, fica como um tema para observar. Tá bom, pessoal? Vou dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta.